Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar. Lembra sempre que você pode colaborar com o meu trabalho assinando o TV Coyote Play em tvcoyoteplay.com e também através do Pix. A chave tá aqui do lado, tem o QR Code, também tem a chave de e-mail. Sua colaboração é essencial. Se você não gosta do ex-presidente Jair Bolsonaro, acho que hoje você tem motivos para comemorar. Então, em forma de comemoração, me presenteio com o Pix, fico muito agradecido. Caso você já tenha gostado, pode pagar penitência fazendo um Pix, ou então, caso ainda goste, pode descontar a raiva com a operação de hoje também dando a sua contribuição. Eu não vou fazer esse tipo de diferenciação, podem ter certeza. Gente, tivemos a operação da Polícia Federal na manhã de hoje para investigar o uso da Agência Brasileira de Inteligência para espionagem durante o governo do Jair Bolsonaro, né? Espionagem de desafetos políticos, desafetos do Poder Judiciário, de jornalistas também que o Bolsonaro não gostava e por aí vai. Mais uma fase, né, de uma investigação que já vem se desenrolando há mais de um ano e tivemos 5 mandados de prisão e 7 mandados de busca e apreensão. O grande ponto é que, junto com os mandados de prisão e busca e apreensão, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a quebra de sigilo de uma parte do inquérito. Uma parte do inquérito que está totalmente relacionada com a operação desencadeada hoje, tá? Não é nem de perto uma quebra de sigilo de tudo que a Polícia Federal já sabe a respeito desse tema, não, é quase que uma degustação do todo, é um trechinho, tá? Mas já muito revelador, principalmente por um ponto que até horas atrás não era de conhecimento público. A Polícia Federal, há alguns meses, tinha realizado uma busca e apreensão na casa do ex-diretor-geral da ABIN, Alexandre Ramagem, e pegou o notebook dele. E agora a gente fica sabendo que a PF encontrou no notebook do Alexandre Ramagem o áudio, a gravação de uma reunião que durou mais de 1 hora e que ocorreu no dia 25 de agosto de 2020. Qual que é o ponto essencial? Esta reunião contou com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, do ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional Augusto Heleno e também de uma advogada do Flávio Bolsonaro. E o tema discutido nesse encontro era sobre as investigações que recaíam sobre o Flávio Bolsonaro, né, na suposta participação em um esquema de rachadinha. E o que teria sido discutido basicamente eram formas de você conseguir acabar com a investigação do Flávio Bolsonaro, ficar livre daquele peso. E foram discutidas 2 formas essenciais. A primeira delas algum jeito de abrir procedimentos contra os auditores fiscais da Receita Federal que tinham elaborado o relatório de inteligência que originou o inquérito contra o Flávio. Tá? O inquérito contra o Flávio ele surge de um relatório do COAF, que fazia parte da Receita Federal, e eles queriam tornar aquele relatório irregular, tentar encontrar ali alguma justificativa para colocar ele como não legítimo, para o Flávio conseguir na justiça ter uma anulação do processo. Isso deu certo, isso funcionou. E além disso, também tentar queimar esses auditores da Receita Federal publicamente. Como? Levantando podres, tentando encontrar ali relações políticas que eles teriam e tudo mais. E ali ficou decidido na reunião que haveria um monitoramento deles, né? Através do sistema First Mile, pelo qual a ABIN conseguia detectar a localização de celulares de forma ilegal. Também eles usavam drones em alguns dos casos, não sabemos se isso replicou também no caso dos auditores, para vigiar a casa e tudo mais. Tentar achar ali o que fosse possível, né? Valeria desde o lado da chantagem, mas poderia valer também para você criar um estardalhaço público e tentar tornar a investigação ilegítima. No final, pelo jeito, não encontraram nada, nada foi divulgado, né? De qualquer forma, é uma reunião com um teor devastador para o Bolsonaro, gente. É muito pesado. A preocupação é generalizada entre os aliados do Jair. Isso está sendo divulgado em todo lugar, assim, porque foi uma surpresa a existência desse áudio, tá? O que demonstra, inclusive, uma desconfiança generalizada que existia naquele governo, né? O Ramagem gravou por que essa reunião? Para ter alguma coisa contra o Bolsonaro, caso ele tivesse problemas posteriormente, o Bolsonaro quisesse lhe abandonar. Não, o Bolsonaro não ia abandonar o Ramagem, porque o Ramagem poderia ali falar, cara, eu tenho coisa aí que te compromete, tá? E a gente viu isso se repetindo no governo do Jair muitas vezes. Muitas vezes. Tem
tanto material gravado, a quantidade de coisas que o ex-ministro da Justiça Anderson Torres tinha guardado em casa, desde a minuta golpista até troca de mensagem e outras coisas, a quantidade de coisa que o Mauro Cid deixou guardado, e vejam só, utilizou tudo que deixou guardado assim que se sentiu abandonado pelo Bolsonaro e fez uma delação premiada. Tudo isso ali mostra que ninguém confiava em ninguém e o Ramagem também estava nessa cesta. Então não se esperava que essa gravação existisse, ela existe e ela foi descoberta. 1h08 de reunião, gente. 1h08, o que pode ter se discutido ali, ainda mais sendo que o tema central era esse, é cabuloso, ok? E surge uma dúvida gigantesca. Quando teremos acesso a esse áudio? Porque o que o Moraes quebrou o sigilo hoje mostra ali que esse áudio existe, foi descoberto e que ele serve, entre outras coisas, de embasamento para os mandados de prisão, busca e apreensão que a gente teve na manhã dessa quinta. Mas não há ali a transcrição do áudio, não há a gravação completa, nada disso. Gente, é porque o áudio em si não teve o sigilo quebrado e não temos motivos para acreditar que isso ocorrerá hoje. Pode ser que vazem detalhes a respeito do teor dele, que a gente acabe descobrindo algumas coisas que foram ditas ali, mas o material em si não deve ter quebra de sigilo hoje, não sabemos quando isso pode ocorrer. O que foi divulgado até agora foi só pela Globo News, eu não vi em nenhum outro lugar, pode ser que com o passar das horas aí acabe saindo em outros meios de imprensa, é que neste momento esse áudio está sendo periciado. Tá? Periciado, para você ter ali uma certeza absoluta, por mais que possa parecer óbvio, né, de que aquela pessoa é o Bolsonaro, aquela é o Ramagem, aquela é não sei quem, foi exatamente nessa data que a reunião aconteceu e tudo mais. E também a Polícia Federal já vai indo atrás ali de contextualizar esse áudio perante atos que foram tomados pela Agência Brasileira de Inteligência e pelo Ramagem ligados ao Flávio Bolsonaro. Já era público há alguns meses que entre os alvos da investigação da ABIN Paralela, que agora não é mais a ABIN Paralela, é a ABIN, a gente descobriu que a ABIN Paralela, ela na verdade fazia parte da ABIN de verdade, né? Que a ABIN, ela já vinha ali tendo como alvos nas suas investigações pessoas relacionadas com a investigação de rachadinha no gabinete do Flávio Bolsonaro. Esses auditores da Receita, já se descobriu, eles foram investigados, né? E a operação de hoje busca justamente aprofundar um pouco nesse sentido. Ok? Vale destacar outras coisas, é importantíssima, gente, a respeito dessa gravação. Ela vira uma sombra principalmente no que diz respeito à candidatura do Alexandre Ramagem à Prefeitura do Rio de Janeiro. Gente, quando o Alexandre Ramagem foi alvo de uma das operações da PF em janeiro desse ano, eu falei aqui pra vocês que não dava pra entender por que o clã do Bolsonaro decidiu lançar ele pra Prefeitura do Rio, sendo que a situação dele poderia se tornar muito mais delicada ao longo do ano. Por que ele ia querer ser candidato? É hora dele fugir dos holofotes. É hora dele ficar em casinha sem querer chamar atenção pra nada, né? Mas não, decidiram colocar lá. Tá com péssimos índices nas pesquisas. O Eduardo Paes de lavada lá na frente. Ele em algumas pesquisas ficando atrás do Tarcísio Mota do PSOL com menos de 10%. Nem conseguiu ainda a transferência de votos do bolsonarismo, né? Do que é o berço do bolsonarismo, Rio de Janeiro. Então, gente... decidiram colocar o nome dele e agora se entra numa situação em que esse áudio vira sombra na campanha. No sentido, inclusive, de que o Bolsonaro vai ter que fazer uma escolha, né? Ou ele se afasta do Ramagem, para caso o áudio se torne público, ele consiga se colocar um pouco mais como vítima, né? Dizer que quem falou mais besteira ali foi o Ramagem, não sei o que, caso tenha sido o caso. E aí ele basicamente faz com que a candidatura do Ramagem morra, porque o Ramagem sozinho não consegue nada, ele precisa do apoio do bolsonarismo, e aí é um mico histórico, né, um candidato bolsonarista com intenções pífias de voto no Rio de Janeiro, mantendo-se assim, né, ou então o Bolsonaro vai lá e fala, não, continuo, subo no palanque do Ramagem e tudo mais, mas pode ser que o negócio saia e isso derrube os dois juntos. Em grande grau, né? Óbvio que o bolsonarismo vai continuar existindo, o Bolsonaro vai continuar tendo seus militantes, isso não é segredo pra ninguém. Mas né, é um desgaste do qual o Bolsonaro não teria muito por que ficar perto, né? Agora, cometeu o erro de colocar o Ramagem, não tem muita alternativa ali, vamos ver como isso vai se desenvolver. E muito mais do que desse ponto de vista eleitoral, do ponto de vista de desgaste público pro Jair, gente, tem o desgaste na justiça, né?
E como eu falei com vocês na live que eu fiz mais cedo, esse áudio é uma obstrução de justiça, caso o conteúdo que está dito que está presente nele for verdadeiro. É o Bolsonaro tentando obstruir uma investigação ligada ao seu filho. Obstrução de justiça pode dar, inclusive, prisão cautelar em alguns casos, né? Então, é bem delicado, é bem delicado. E muito mais do que isso, o Bolsonaro vira alvo direto de mais um inquérito, gente. Tá, se já tá muito adiantado lá o inquérito das joias, em que ele já foi indiciado. Ele deve ser indiciado daqui a pouco no inquérito das carteiras de vacinação. E não muito depois no inquérito da tentativa de golpe, que é o que tem mais potencial de levá-lo à prisão. Agora, tem uma outra investigação que já estava ali bem complicada para ele, porque chegava muito perto, que chega de vez no nome dele. E ele vira alvo direto dessa investigação. O quarto grande inquérito. Há outras coisas correndo por aí, mas esse aí se coloca em quarto lugar do sentido do quão adiantado está, né? Porque do ponto de vista de gravidade, tá pau a pau ali com a tentativa de golpe, caso todos os fatos aqui se confirmem. Ok? E muito mais do que consequências muito negativas para o próprio Jair Bolsonaro, do ponto de vista judicial. Há consequências pesadíssimas para os seus filhos. Para o Carlos, gente, porque o Carlos ele seria o braço de redes sociais ali daquele gabinete do ódio, e alguns dos presos de hoje estão ligados diretamente ao gabinete do ódio. Então a operação da BIM ela se aproxima do Carlos Bolsonaro com cada vez mais força. E do lado do Flávio também. E principalmente agora, porque se tem ali evidências muito claras. A defesa dele participou ativamente, caso o conteúdo do áudio se confirme, sempre tendo essa cautela, mas a coisa se aproxima, a defesa dele diretamente envolvida numa tentativa de obstrução do caso. Então é muito complicado, sem falar em Jair Renan Bolsonaro, tá? Porque o Jair Renan Bolsonaro também já foi divulgado há alguns meses atrás que a Agência Brasileira de Inteligência tinha ali investigado algumas pessoas associadas ao caso que o envolve ali, né? Uma das investigações que recaem sobre ele por peculato e tudo mais. Tá? Só o Eduardo até agora parece que ainda não está implicado nesse caso, não pode ter complicações oriundas desse caso. Então a situação é muito delicada, a gente numa semana já catastrófica para o clã Bolsonaro em razão aí do inquérito das joias ter sido finalizado e a gente descobrir que ele é muito mais pesado do que se esperava, de que as provas são ainda mais vastas do que a gente poderia imaginar, ok? E vamos seguir, ainda é julho, gente, julho costuma ser um mês calmo, né? Não está sendo o caso. É isso, pessoal. Lembra, pode colaborar com o meu trabalho no TV Coyote Play fazendo a sua assinatura mensal, é muito importante. Caso prefira fazer um apoio esporádico de qualquer valor através do Pix, usando o QR Code e a chave aqui do lado. Como eu falei no começo do vídeo, se não gosta do Bolsonaro, comemora, ajudando. Se já gostou, tá deixando de gostar agora, paga a penitência. Se você nunca gostou, se você sempre gostou e continua gostando do Bolsonaro, colabore aí em solidariedade a ele e tudo mais, né? Não custa nada. Abraço, gente. Qualquer momento estou de volta e com mais vídeos sobre esse tema ainda hoje. Até a próxima.